pessoal, boa noite. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que bênção, né? Nós estamos aqui juntos para mais uma aula de hebraico bíblico, hebraico instrumental. É uma introdução do hebraico bíblico, noções, né, do hebraico bíblico. Estamos aí já, né, fazendo esse encontro, já tem um tempinho já, e a gente já falou sobre o alfabeto, as necudotes, que são os sinais maçoréticos, né? Falamos sobre as letras Sofi, a Sofirote, falamos sobre Dagesh Lene, Dagesh Forte, Dagesh Fraco. Também falamos sobre a divisão das sílabas, formação de sílabas, sílaba aberta, sílaba fechada. Então, todo esse conteúdo a gente já tem visitado, a gente já tem mostrado aqui, né? E é bom a gente sempre estar revendo, né? Este conteúdo para que fique bem fixado, né? Na nossa mente, aí, no nosso aprendizado. Rafael, boa noite, Rafael, seja bem-vindo aí com a gente, tá? Rafael também está com a gente aí. Muito bem. Vamos, como sempre, né, a gente tem feito, e é importante também a gente fazer, estarmos revendo aqui algumas coisas, né? Pois bem, então aqui é o alfabeto hebraico. Então, como a gente já começou... Sim? Eu falei boa noite. Desculpa Boa noite, atrapalhar. Rafael. Nada, não está atrapalhando, não. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo mais uma vez aqui com o nosso encontro. Perfeito. Então, pessoal, nossa revisão de sempre, né? A gente sempre faz aqui a revisão. Temos aqui o Aleph. O Aleph não tem correspondência no nosso alfabeto, no alfabeto latino. Então, a gente dá um tracinho ali para dizer que tem uma letra. O Bet, com o Dagesh, ele vai ter o som de B. Sem o Dagesh, vai ter o som de V. É só lembrar isso, tá? O Bet sem Dagesh tem som de V. Com o Dagesh, tem som de B. Gimel é o nosso G, né? Gimel, nosso G. Dalet é o nosso D. Lembrando que o Dalet, ele tem uma saliência aqui, ele sai um pouquinho à esquerda, né? Sai um pouquinho à esquerda. Dalet. Re. Re é o R fraco, transliterado no alfabeto latino pelo H. O H com som de R, né? Então, a gente vai usar aquele mesmo H do Hollywood, né? Então, esse H aí, ele é H com R. Não é o H que é mudo, né? É o H com som de R. É o de Hollywood, esse aí. Outra letra, o Vav. Vav. O Vav, ele é transliterado pelo nosso V. V de vaca. Em outras gramáticas, em outros léxicos, você pode encontrar o Vav transliterado por W, mas o mais comum é o V mesmo, V de vaca. Ocasionalmente W, mas não é o W de Wendler, de Wallace, é o W é o W com som de V. Então, Wagner, né? O W de Wagner. Então, esse W aqui é o W com esse W. Esse VAV é o VAV com som de V. VAV com som de V. Alguém aqui, deixa eu só... Eu não consegui utilizar o celular para fazer aceitar aqui as pessoas que estão entrando, então toda hora que chegar alguém eu vou ter que... Boa noite, Igor. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe aí, Igor, também com a gente. Para a apresentação, só para fazer, né, com que a gente possa
ter também os outros colegas. Então, vamos lá de novo. Aqui. Pois bem, a gente está fazendo aqui, né, uma revisão do nosso conteúdo do hebraico, né? A gente já está aí caminhando, temos bastante conteúdo que estamos compartilhando com vocês. E aí o Aleph Bet, né? A gente estava falando do Vav. O Zain é o Z. Zain, Z. Het é o R, um pouco mais gutural, né? Het, transliterado pelo H também, mas com som de R. Tet é o T. O T mais forte que o Tav, né? Tet. Iod. Esse Od, ele vai ser transliterado pelo Y, ou, a maioria das vezes, pelo Y, porque ele é consonantal. O Iod aqui é consonantal. Então, o I não é consoante, né? O I ele sempre vai ser vogal. Mas no hebraico, o Iod ele vai corresponder ao Y consonantal. K. O Kaf é o nosso K, ou pode ser usado o C também, com K, mais agudo, né? mais usado na garganta. E o Kaf também tem o Kaf final, o Kaf Sofi. O Kaf Sofi está aí, né, a forma em vermelha, para que a gente possa ver que tem o Kaf Sofi. Lamed, o Lamed é o nosso L. Men, o Men tem a forma Sofi, também em vermelho, forma final, e o Men é o nosso M. Depois nós temos o Nun, ele também tem a forma Sofi, que está em vermelho, e é o nosso N. Depois nós temos o Samer, nosso S, Samer. É interessante você observar que o Samer e o Men são bastante similares, são bem parecidos, né? E às vezes acabam confundindo um pouco a gente. Dependendo da fonte, inclusive, a aparência vai ser maior, vai ter uma aparência ainda mais aguda, né? Vai ser bem semelhante. Depois nós temos o Ain. O Ain é outra letra do alfabeto hebraico que não tem correspondência com o alfabeto latino. Então, o Ain e o Aleph não têm correspondência. Ele vai ser mudo e não vai ter uma correspondente. Então, a gente vai dar um tracinho em cima, igual a vírgula, quando aparecer tanto o Aleph quanto o Ain. Depois nós temos o P. O P tem a forma Sofi, está em vermelho, e ele transliterado pelo nosso P mesmo, a letra P de pato. Depois nós temos o Tsad. O Tsad é uma letra que não tem uma letra que seja correspondente à nossa. Nós usamos duas letras, né, para representá-la e corresponder ao som do Tsad, que é o TZ, porque o som é como se fosse um pneu esvaziando mesmo. Pastor, ou 2Z também, né? 2Z ou 2E de pizza. Para ter esse som do francês, né? Não, no português mesmo, são 2Zs. 2Z tem som de CZ. Não sabia disso, não. É sim. Para mim isso era francês, mas tá interessante essa observação do Neto aí, né? Porque ele tem esse som mesmo, do né? Porque, igual você falou mesmo. Maiandra, que é professora de língua e literatura portuguesa, falou que é do francês mesmo, tá bom? Então, é do francês. Do francês. Interessante, mas a gente tem que lembrar disso aí também, porque você corresponde ao português, no português esse som não tem. O som tem, não tem a
consoante, não tem a consoante. Então, quando você vai comparar esse som do hebraico, você não vai encontrar uma correspondência no português. Maneto lembrou bem, o som é os dois Zs lá do pizza, mas igual você vai falar, por exemplo, hambúrguer, né? O hambúrguer é uma palavra americana, né? Eu acho que é americana, e ela inglesa, e ela vem, o H vem lá das línguas saxônicas. Então aí a gente pensa aí no pizza, esse som do ZZ aí é o mesmo som do tsad, TZ, né? Mas a gente corresponde. Qual a letra que tem esse som? Nós não temos. Não temos. Essa letra em português que tem essa correspondência desse som, né? Coffee. Aí a gente pode fazer uma confusão entre o K do coffee e o CAF, né? Coffee, CAF. Para a gente ter uma diferença aí, fazer uma diferença até da transliteração, algumas vezes a gente pode usar o C, o K, e algumas transliterações é usada o que. Só que esse que nosso, a nossa correspondência no português, ela vai obedecer às gramáticas que a gente tem. Logo no início a gente fala um pouco sobre isso, né? Porque o som de de queijo, de queijo, o que, ele só tem esse som por causa do U, né? Você não escreve que, e ele tem o som de que sem o U, no português. No português, né? Aí o que acontece? A gente usa ou K ou C, mas ocasionalmente usamos o que aí, em alguns momentos, né? E aí a gente vai ter aí, dependendo da palavra transliterada, essa observação aí apenas na transliteração. Algumas palavras transliteradas com K, com C ou com Q mesmo, né? Vamos observar na transliteração. Aí depois outro som de R, porque nós temos 3 sons de R aí no alfabeto. O Re, o Ret e o Resh. Agora, esse Resh aqui, ele é o R mais gargantal, né? A gente usa muito a garganta, a gente exagera com a garganta aqui mesmo. É o uso da garganta bem profundo, né? Você usa a garganta com esse feixe aqui. E depois eu tenho o shin. Só que o shin é uma letra hebraica que nós vamos ter, dependendo desse sinal pontuado, a gente vai ter aí ele com o som de sim ou shin. Então, se a gente tem esse ponto da gesh no lado esquerdo, ele vai ter som de sim. Se esse da gesh está à sua direita, ele vai ter o som de shin. Shin. Então, é só prestar atenção no ponto em cima, né? No exercício que nós fizemos de transliteração, alguns irmãos tiveram aí uma dúvida. Eu acho que a Cristina, né, foi uma das pessoas que me falou sobre isso, e eu acho que anteriormente também, se não me engano, foi o Sueliton, ou algum dos irmãos, aí eu não lembro mais exatamente, que também fez essa observação. Hoje, no exercício, nós vamos falar sobre isso, até para que a gente possa esclarecer, né, esse ponto aí, essa situação. E depois do TAV. O TAV é o T, só que ele é menos agudo, ele é menos... o som dele é mais fraco que o TET. Então, nós temos o TAV e o TET. Aí finalizamos, então, a apresentação do Aleph Tav. Aleph Tav, né? Que é o alfa e ômega. Aleph Tav. Ou Aleph Bet, que é o nosso alfabeto hebraico.
Como sabemos, no hebraico, o alfabeto não tem vogais. No alfabeto hebraico, não tem vogais. No nosso alfabeto, nós começamos A, B, C, D, E, F, G. Então, no alfabeto, nas letras latinas, existem consoantes e vogais. Já no hebraico, todas as consoantes, elas têm som consonantal. Todas as letras são consoantes. Não existem letras em hebraico que sejam vogais. Temos algumas letras que foram usadas, né, no hebraico com a função de vogal. Deixa eu ver aqui, alguém mais está entrando. É Cristina. Cristina também está com a gente aí. Bênção. Seja bem-vinda, Cristina. Deus abençoe você também. Estamos juntos aqui em mais um encontro, né? Mais uma aula de hebraico bíblico, introdução ao hebraico bíblico, e a gente está aí fazendo a nossa sequência de estudos, seguindo aí com o nosso aprendizado, né? Pois bem, as vogais ou os sinais massoréticos, então, eles são esses aí. Nós temos no hebraico as vogais longas e as vogais breves. Vogal longa e vogal breve. A vogal longa, que corresponde ao A, nosso A, é o Kametz Gadol. Kametz Gadol, vogal longa. A vogal longa, que corresponde ao E, Serê. Serê. A vogal longa, que corresponde ao nosso I, é o Hirek Gadol. Hirek Gadol. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Hirek Gadol, quando a gente aprender, e a gente vai aprender hoje, a forma feminino, né? Gênero feminino no hebraico. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, e o Hirek Gadol vai ter uma importância muito grande. Pastor, Ei, Neto. O breve e o longo, o breve, por exemplo, se eu fosse falar aquela palavra lodebar, aí eu usaria no O esse pólen aí, lo. Esse seria o longo, lo. Aí a gente tem que ver a entonação da palavra. Eu não estou lembrando agora se a sílaba tônica do lodebar é a primeira ou a última. Lodebar. Se for tônica a primeira, aí a gente usa o roller. Se não, a gente vai usar o Kametz Katan. Mas eu acho, não vi a palavra agora, que é o Kametz Katan e não o roller. Eu acho. Não tenho certeza. Joia, mas depois a gente pode ver aí. Obrigado. Mas roller é uma ou outra, né? Ou vai ser breve ou longa. Porque no hebraico, a regra, essa é a regra, tá? Tem exceção. A regra do hebraico é que a sílaba tônica sempre será a última. Ou sempre não, né? Senão não teria a exceção. É que, na maioria das vezes, a palavra hebraica, no hebraico, a sílaba tônica será a última. A sílaba tônica do hebraico sempre será a última. A maioria das vezes, sempre será a última. A gente fala shalom. Shalom, não shalom. É shalom. Elohim, não Elohim. É Elohim, né? Então, a maioria das palavras em hebraico, a sílaba tônica é a final. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, raramente, começamos alguma palavra com uma vogal longa. Mas, como eu disse, a regra tem exceção. Mas a gente vai vendo isso depois, vamos acrescentando, né, essas observações à frente. Rolem, né, é o nosso O. Shurek é o nosso U, que é a vogal longa. Não é Shurek, é Shurek. Aí vamos para as breves. Qual a diferença entre a longa para a breve? Realmente a pontuação, né? Eu posso usar lâmpada. Percebe que a tônica está no início? Então, geralmente,
quando eu tenho a longa, a tônica está aí, né, participando. Tem uma regra, a gente não viu, a gente vai ver depois quando a gente estiver falando de vogais, de sílabas tônicas, que a gente vai ver sobre o uso das vogais longas e breves. Mas vamos ver isso depois. A gente está aí já quase terminando o nosso conteúdo, né? Mês de novembro, mas a gente vai estar vendo isso também, a utilização de longa e breve. Então, a breve com som de A é o patá, patá. A breve com som de E, segol, segol. A breve com som de I, hirikikatan. Breve com som de O, kamekskatan. Aí, assim, como saber a diferença do kamekskadol para o kamekskatan? É justamente a entonação, né? Se é uma sílaba forte, se é uma sílaba fraca, e aí a gente vai saber se é um ou outro. Depois, o kibbutz, que é o breve. Kibbutz, o breve. Muito bem, essa revisão aí a gente sempre faz, e é bom você ter aí em mãos, né? O Aleph Bet e as Nekudotes. Nekudotes é a mesma, também significa sinais massoréticos, né? Você pode falar Nekudotes ou sinal massorético. Muito bem, aprendemos no nosso último encontro, né? Porque na segunda-feira passada nós não tivemos aula. Aprendemos e revisamos também a forma do artigo em hebraico. Por quê? Porque no português nós temos prefixos e sufixos. Prefixos vem antes da palavra. Sufixo vem depois da palavra. No hebraico também nós temos prefixos e sufixos. E esses prefixos e sufixos, eles vão acabar trazendo uma função sintática para a palavra, trazendo uma função gramatical e sintática na palavra. E aí nós temos, por exemplo, o uso do artigo, que vai ser um prefixo, né? O artigo vai ser um prefixo. Ele vai vir antes da palavra. Então, vamos lembrar aí a regra do artigo, né? Pois bem, no hebraico não existe artigo definido. Ou melhor, não existe artigo indefinido. Vamos lembrar lá, né? O, os, as são artigos definidos. Uns, umas. Artigos indefinidos. Então, no hebraico, não existe artigo indefinido. Por quê? Porque a ausência do artigo definido pressupõe a presença do artigo indefinido. Então, se eu tenho uma palavra sem artigo, a tradução dela vai ser, vamos pensar, na palavra homem, ish. Se eu não tenho o artigo na palavra ish, então eu vou transliterar para um homem. Mas se eu tenho o artigo, eu vou transliterar para o homem. Então é só a questão de entender que a ausência do artigo definido pressupõe a presença do artigo indefinido. Outra coisa é que o artigo nunca aparece sozinho. O artigo sempre vai aparecer junto com uma palavra, né? O artigo nunca aparece sozinho. Ele sempre será adicionado no início da palavra e nunca no meio ou no fim. Então, o artigo só aparece no início da palavra. Nunca vai aparecer nem no meio, nem no fim. Pois bem, aqui o exemplo, né, que eu havia falado, do artigo indefinido e o artigo definido. O hebraico não tem artigo indefinido. A ausência do artigo definido indica que o substantivo é indefinido. Vamos lá, então, ver aqui. Eu tenho aqui ish, havia até falado, né? Ish. Não vou traduzir por homem, eu vou traduzir por um homem. A palavra bat, que é filha, filha. Não vou traduzir como filha somente, é uma filha, bat.
Depois eu tenho o nome Ben. Ben é filho. Eu não vou traduzir por filho simplesmente. Vou traduzir por um filho. Ou transliterar, traduzir, né? Traduzir é a tradução, um filho. Depois eu tenho a palavra Ion. 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 Ion aí dia, eu vou transliterar, traduzir para um dia, né? Então, a ausência do artigo definido pressupõe a presença do artigo indefinido. A ausência do artigo definido pressupõe a presença do artigo definido. Muito bem, continuando. Artigo. Normalmente é escrito com re, com patá. Re, com patá e daguesh. Re, patá, daguesh. Re, patá, daguesh. Essa é a forma do artigo, a regra. Só que a regra do artigo vai sofrer algumas alterações, né? Essa é a regra, re, patá, daguesh. E aí a gente vê aqui a forma do artigo demonstrada aqui, né? A forma do artigo demonstrada. Aqui está o artigo, né? Aqui está sem artigo, aqui está com artigo. Ra, que é o artigo, re, patá, daguesh, iad, ra, iad. A mão. Aqui também o artigo, né? O artigo, aqui sem o artigo. Uma voz, a voz. Aqui sem o artigo, aqui com o artigo. Um coração, o coração. Então, só para a gente saber que quando o artigo não aparece, o artigo definido, pressupõe-se a presença do artigo definido. Então, vimos que a regra é re, patá, daguesh. Só que antes das guturais Aleph, Ain e Resh, nós vamos usar o re sem o daguesh e vamos usar o kametz no lugar do patá. Essa fórmula para as letras guturais Aleph, Ain e Resh. Então, essa fórmula, re, sem daguesh e com kametz, somente diante de Aleph, Ain e Resh. Somente diante dessas três letras, tá? Que nós vamos usar o re e o kametz sem o daguesh. Exemplo. Aí está a utilização do re sem o patá e sem o daguesh. Agora, lendo essa palavra, né? Lendo essa palavra. Essa palavra aqui, eu vou procurar onde que está a vogal dela. Você encontrou a vogal dessa palavra aqui, ó? Alguém encontrou aí a vogal da palavra? O daguesh em cima do shin. Não é esse, não. Não é não? Não. Ou é em cima do vav tem o daguesh? É em cima do resh. Resh. É em Mas cima do resh. tá num pontinho bem quase apagado, né? Tá bem apagado. Tá bem apagado. É esse aqui, ó. Vocês viram aí? Aqui. Ele aqui, ó. É justamente esse ponto que a gente vai falar depois. Eu acho que foi a Cristina que me falou, né, sobre a ocorrência desse ponto, dessa vogal, junto com o sinal do shin. E quando ele acontece, ele duplica, tá? Quando ele acontece, ele duplica. Mas como é que a gente vai saber isso? Conhecendo a palavra. Só se a gente conhecer a palavra, senão a gente não vai saber que tem uma vogal lá. Mas a gente vai ver isso lá na frente, tá?
Então, diante de Aleph, Ain e Resh, o que acontece? Nós vamos manter o Re, né? O Re sempre vai ser mantido, a letra Re, para o artigo, né? Mas não temos Dagesh, vai perder o Dagesh, e vamos tirar o Patá e colocar o Kamex. Acontece essa transformação aí para o artigo, tá? Outro caso, antes de Re e Re, antes de Re e Ret. Nós vamos, nesse caso, só perder o Dagesh. Vai continuar o Re com Patá. Re, Patá. Só perde o Dagesh, diante de Re e Ret. Temos aqui, né, essa exemplificação. Temos aqui uma palavra, porque não tem o artigo, ou uma espada, não tem o artigo, a espada, porque temos o artigo. Aqui, um templo, o templo, porque apareceu o artigo. Só que a forma do artigo aqui, ele só perdeu o Dagesh, manteve o repatá, perdeu o Dagesh. Por quê? Porque nós estamos diante de gutural, re e ret. Só perdeu o Dagesh, manteve o patá e o re. Aqui, as regras básicas para a utilização do artigo. A regra é essa aí, re, patá, dagesh. Essa é a regra da utilização. Quando vai perder o dagesh, vai manter o re, vai manter o patá, diante de mem com vá, shevá, mem com shevá, diante de re, ret, e ode com shevá. Shevá simples, né? Aí nós vamos manter re com patá. Re com patá. Quando nós estivermos diante de Aleph, Resh, Ain e o Re com Kametz, nós vamos ter a fórmula do Re com Kametz. Re com Kametz. Quando eu tenho o Re, Kametz, Het, Kametz, Ain, Kametz, e o Re com Kametz e Segol, que é o Segol composto com Kametz, eu vou utilizar o Re com Segol. O Re com Segol. Então, essas regras, né? A gente precisa estudar, a gente precisa ter elas em mente, mas o fato é identificar o artigo, a utilização do artigo aí no texto, né? A gente utiliza o texto para identificar os artigos. Muito bem, aqui um resumo. Um resumo, então, da utilização do artigo. A forma geral, re, patá, dagesh, re, patá, dagesh, ou rei. Agora, quando eu tenho gutural, re e ret, eu vou simplesmente perder o dagesh, né? Vai ficar nessa forma aí. Quando eu inicio com iode e shevá, e mem com shevá, vai também manter re com patá. Quando eu tenho gutural iniciado com aleph, ret e ain, eu vou ter o re com kametz, re com kametz. Iniciando com re kametz, ain kametz, e também ret kametz, e ret kametz e segol, eu vou manter o segol não, ali é o nosso shevá, né? Shevá. Aí eu vou manter o re com segol. Vou escrever o re com segol. O re com segol
ele só aparece nesse caso aí. Agora, eu tenho que lembrar que a forma do artigo ela vai ser sempre repatada guest. Repatada guest. Diante de gutural muda, diante do ein, men com chevar muda, e diante dessas regras do re, ein, het, muda. Alguns exemplos aqui de palavras que nós usamos, e essas palavras elas foram usadas para nós colocarmos os artigos. Alguns de vocês mandaram para mim aí os exercícios, né? Tanto esses exercícios eu já tinha até corrigido. Esses agora, que vocês mandaram desse último exercício, eu vou fazer uma correção e nós vamos estar utilizando como nota da primeira avaliação, tá? Nota da primeira avaliação. Quem não mandou ainda os exercícios, pode mandar, manda para mim, que eu vou corrigir essa semana, e aí já vou lançar as notas. Para a gente fechar a nossa disciplina, eu vou ver qual atividade nós vamos estar fazendo, para a gente fechar. Porque a gente vai ainda até o início de dezembro, tá? A gente tem todo o mês de novembro, e depois também nós temos o início de dezembro. Aí a gente vai ver uma forma da gente fazer a nossa avaliação aí, como nós vamos estar fazendo a nossa avaliação. Muito bem, aqui só vamos perceber algumas coisas aqui que são importantes para o nosso conteúdo de hoje. Por exemplo, hoje nós vamos estudar o plural. Então, essa forma aqui, nós vamos estudar hoje, ela está num tipo de plural. Nós vamos estudar que no hebraico nós não temos somente um plural simples, como nós temos no português. Nós temos dois tipos de plural, inicialmente. A gente vai estudar esses dois hoje, né? Mas então eu posso dizer que aqui é uma forma do plural. Aqui eu tenho uma outra forma do plural. Aqui eu vou ter o feminino. Aqui o feminino e também o feminino. E nós vamos estar vendo aqui, hoje, duas formas do plural e o feminino. Hoje, a nossa aula de hoje, ela vai estar sendo focada nesses dois pontos, que é o plural e o feminino, que a gente vai estar estudando. Aqui a gente já viu também, já fizemos isso, né? Que era uma observação também de alguns prefixos e sufixos. Olha aqui, plural. Aqui é o feminino, né? Aqui eu tenho o plural aqui. Eu tenho aqui outro plural. Um tipo de plural, né? Aqui plural. Então, aqui a gente já consegue observar isso. Plural. E agora, aqui o feminino, né? Feminino. Agora a gente vai estudar melhor sobre isso. Esse foi o exercício que eu coloquei para vocês fazerem. Alguns já me mandaram, que é para a gente fazer a divisão das sílabas, né? Alguns já me mandaram. Depois da aula, a gente vai fazer aqui uma rápida visualização, mas, por hora, o que nós vamos fazer? Nós vamos atacar o conteúdo do plural e do feminino. A gente deixa essa correção para mais tarde, tá? Vamos falar sobre o plural e o feminino. Aqui também foi outro que a gente utilizou, né? Para demonstrar aqui a ocorrência do VAV. A gente nem estudou o VAV ainda, né? Mas o VAV é essa partícula que está aqui, que é um prefixo, que ele serve de junção entre essas duas palavras, assim como o artigo, né?
o VAV também, o VAV conjuntivo, junto essas duas palavras aqui. Hoje, se a gente conseguir antecipar, né, adiantar, a gente já vê o conteúdo do VAV. Aqui uma forma do feminino, outra forma do feminino, forma do feminino. A gente vai ver hoje plural e feminino. Pois bem, então, vamos ver a questão do gênero. O hebraico só tem 2 gêneros, como o português, e como outras línguas semitas, masculino e feminino. Então, nós temos 2 gêneros, masculino e feminino. O masculino não tem nenhuma característica, né? O feminino geralmente tem a forma de. O masculino não tem nenhuma, o feminino tem 2. Olha aí que legal. Primeira fórmula é essa daqui, né? A gente já viu lá essa forma do feminino, né? E também o TAV com essas variações aqui, né? De vogais. A gente pode ter o re ou o TAV como consoante base para a forma do feminino. Então, isso a gente vai estar vendo hoje, a gente vai estar aprendendo, vai estar falando, né? Como esse gênero feminino vai ser observado na nossa escrita, na nossa utilização aí do hebraico, tá? Então, a fórmula é simplesmente essa daí. Antes da gente caminhar, vamos só voltar aqui para a gente ver essas formas do feminino. Vamos voltando aqui, ó, só para a gente ver algumas palavras e identificar já essas palavras no gênero feminino. Aqui já tem, ó, essa terminação aqui, é uma terminação do feminino. Então, quando eu observo, né, no final, eu já observo no final essa fórmula no hebraico, eu já vou entender que eu estou diante do gênero feminino. Então, quando eu observar esta fórmula aqui, ó, já estou vendo, né, o re, eu já vejo que eu estou diante do feminino. Aqui também, ó, essa daqui não tem a vogal, aqui. Então, a gente tem que observar essa regra aqui. Ó. Re, o re, ele sempre estará no final, não vai estar no início, como o artigo, né? Ele vai estar no final, não vai estar no início. Então, a forma do artigo é re com comments, ou o tave com patá, segol, ou hirik gadol. Esta vai ser a forma do feminino, né? Se essa forma do feminino está no final, eu vou identificar o feminino dele. Ó. Olha aqui. Re, patá. Vamos ver. Aqui, esse re aqui não tem vogal, então não é o feminino. Eu tenho re no final, mas não tem vogal. Então, ele não está no feminino. Aqui, re está no feminino, né? Porque eu tenho re com câmetes. Re com câmetes está no feminino. Re e o câmetes no feminino. Agora, aqui eu tenho o tave. E o tave com patá. Então, ele está no feminino. Olha aqui. Tave mais patá. Eu tenho que observar só essa regra, essa forma aqui. Re, câmetes, e o tave com patá, segol ou hirik. Então, se eu tenho essa forma, eu tenho a forma do feminino,
né? TAV, letra final, RE, letra final. O RE, ele vai estar acompanhado de câmetes, e o TAV vai estar acompanhado de patá, segol ou rílic catã. Ele vai estar, ou o rílic gadol. Ele vai estar acompanhado dessas vogais, né? Como a gente viu aqui. Eu tenho aqui um re, mas não tenho vogal. Ele não está acompanhado de vogal. A fórmula é re com câmetes. Re com câmetes. Então, eu não tenho câmetes, não está no plural. Da mesma forma, o TAV. Se ele está sozinho, não está acompanhado de vogal, nem patá, nem o rílic gadol e nem o segol, então não vai ser na fórmula do feminino. Fórmula do feminino está aqui, é tranquilo, é só a gente observar o final. Sempre vai estar no final. Sempre vai estar no final. E como vai estar no masculino? Não tem fórmula. O feminino, o masculino é a palavra em si mesmo, né? A palavra vai estar descrita no seu gênero. No feminino que vai ter a terminação. No masculino não tem. Ele vai estar no seu radical normal. Alguma dúvida aí, pessoal? Só observando, né? Olha aqui. Mais uma vez, olha. Observando as palavras. Aqui, a terminação do feminino. Re, observei. O final, a letra, né? Re e câmetes, é feminino. Olha o TAV aqui, ó. TAV com o patá, então eu tenho o feminino aqui. Aqui eu sublinhei, eu marquei, mas aqui eu tinha marcado para mostrar o plural, mas essa forma aqui é outra coisa. Aqui é o feminino, aqui não está no plural, aqui também não. Certo. Vamos ver agora, depois que a gente já viu o gênero feminino, a gente já conhecia alguma coisa dele, né? Vamos ver agora o plural. Tá. No hebraico, a gente tem o plural, que é o plural simples, vamos dizer assim. Eu posso dizer o plural de boi, bois. O plural de homem, homens. Esse é o plural simples. Só que nós temos no hebraico um outro tipo de plural, que é chamado de plural dual. O que é o plural dual? O plural dual, ele tem a ver com par. Par. Então, eu vou falar a palavra orelha. Então, essa palavra orelha, ela não vai ter um plural simples, ela vai ter um plural dual. Professor, Sim, sim, Flávio. o senhor pode botar aquele slide lá do gênero para me salvar aqui? Esse daqui. Eu vou mandar para você. Esse aqui ficou até embaçado, mas eu vou mandar para vocês no grupo. Talvez até um melhor do Show que de esse bola. aqui. Obrigadão. Aqui tem. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Tá? Aqui eu estou vendo embaçado. Tá de boa aqui para mim. Tá, né? Mas eu vou mandar depois no grupo aí. O do gênero. Feminino, né? Só do feminino. Tá. Então, pessoal, do plural, tá? O plural. Plural do hebraico, ele tem um plural simples, simples assim. Plural convencional. Mas eu tenho o plural dual. O que é o plural dual? É aquilo que está impar. Eu posso dizer olho. O plural de olho é dual. Porque esse dual corresponde àquilo que é de dois. Duas coisas, né?
Então, eu tenho olhos, olhos. Então, do plural vai ser o plural dual no hebraico. Orelha vai ser o plural dual no hebraico, porque vem dois, né? Então, eu tenho a ideia de dois. Então, essa é a diferença que a gente tem do plural, que é o plural comum e o plural dual, né? Então, lembra que eu falei do Hirek Gadol? Então, o hebraico, o plural está no final também, que é no sufixo. Então, eu vou ter o men final, com Hirek Gadol. Hirek Gadol. Então, esse é o plural, a forma do plural. A forma do plural. Agora, eu tenho a forma dual, né? A forma dual. Quando eu observo a forma dual, ela vai ser a mesma coisa, só que eu vou mudar a vogal. Aí eu vou estar mudando a vogal para saiu aqui. Só um minutinho, saiu aqui. Está aparecendo ainda aí o slide? Tá não. Tá não, sumiu, mas. Não. Só um minutinho que deu um tilt aqui, já vamos restabelecer aqui para vocês. Acho que agora foi. Ok. Então, no hebraico, nós temos aí a forma plural, comum, né? Que ela pode ser vista como sendo aquele plural de normal mesmo, que a gente está falando de homem, homens, cabeça, cabeças. Agora, no hebraico, tem uma outra ocorrência que é o dual. O que é o dual? O dual é aquilo que é acompanhado por pares. Pares. E o par é aquilo que eu posso dizer assim, perna, eu tenho duas pernas, né? Orelha, olhos. O plural normal é esse aqui, que é a forma do plural normal, que é o men final e o hirek gadol, né? Que aí a gente tem essa terminação do plural normal. Quando que eu uso o plural normal? Quando não tem uma ocorrência de pares. Pares é perna, braços e braços, né? Então, quando eu tenho essa ocorrência, nós estamos diante do dual. O dual é realmente essa ocorrência de duas coisas que andam juntas, que estão sempre juntas.
Aí eu quero chamar a atenção de vocês na vogal, que é o Hirik Gadol. Olha aqui, ó. É o men final com Hirik Gadol. Esse é o plural. Agora, eu vou manter essa forma aqui, men final, iode. Olha que mudança que vai acontecer aqui. Iode mais o Hirek Katan. Tá? Então, o que vai acontecer? Vou tentar transliterar aqui, só para vocês tentarem visualizar o que eu estou mostrando. Transliterando isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho o... tem que colocar aqui uma consoante, né? Então, eu vou colocar o Aleph aqui. O Aleph. Pensa que isso aqui seja um Aleph. Então, eu tenho o Aleph, o Hirek Katan, que é o I, e o Men final, né? Então, esse aqui seria in, a transliteração. Transliterando, o plural seria in. Transliterando seria in, tá? Do Elohim, transliteraria isso. No dual, a transliteração é diferente. No dual, a transliteração vai ser iode, hirek e men. Conseguiram entender? Porque eu tenho aqui, olha a diferença, olha. Diferença de um para o outro. Tá? Aqui, iode. E o iode aqui vai ser consonantal, tá? Iode consonantal mais o Hirek Katan. Então, essa é a diferença do dual para o plural. A diferença do dual para o plural é que eu vou ter aqui o men e o Hirek Katan ou o Hirek Gadol. O Hirek Gadol é do plural, o Hirek Katan do dual. Pronto. Essa fica a forma do plural. O plural feminino é a mesma coisa do plural masculino. Plural masculino, plural feminino. Agora, o dual feminino vai ter essa forma aqui, ó. A forma final aqui, ó. Vai mudar. Aí a gente tem que... Essa forma aqui é do feminino. Do plural. Então, a gente vai fazendo exercício, identificando, visualizando, até que a gente tenha uma clareza, né, do texto, da ocorrência desse conteúdo. Então, vamos lá, voltando no texto, identificando o feminino, a forma feminina, a forma plural. Vamos encontrar uma forma plural aqui. Aqui eu tenho men final, mas eu não tenho a forma do plural, porque não está no plural. O men final, mas não está no plural. Porque para estar no plural, eu tenho que ter o Hirek, né? Se eu não tenho ou o Hirek Gadol ou o Hirek Katan, não está no plural. Pode ter o men final, mas se não está, não tem nem o Hirek Gadol, nem o Hirek Katan, não é plural. Então, vamos ver outro aqui. Plural. Aqui, ó. Tentar apagar. Não apaga, porque ficou salvo ficou salvo da alteração passada. Então, aqui, pessoal, não é o plural normal, aqui é o dual, tá?
aqui é o dual. Por que é o dual? Eu não sei se vocês entenderam o conceito do dual. Porque dual é aquilo que é de dupla, né? Dupla, Vamos dizer né? assim. É dupla, isso mesmo. Eu não estou em casa hoje, estou viajando, aí estou fora da mesa, fica ruim. Mas é a questão de você dizer assim, perna, braço, orelha. Então é isso aí, são pares, aquilo que está acompanhado, aquilo que tem está acompanhado, tá? Então aí é o dual, não é o plural normal. Então aqui nós temos a ocorrência do dual, tá? Vamos ver se a gente acha outro plural aqui ou dual. Aqui, ó. Nesse caso aqui, é plural e não dual. Eu quero que vocês vejam a diferença. Vocês conseguiram ver a diferença na escrita, né? No sufixo aí, no sufixo, entre o plural e o dual. Vocês conseguiram enxergar? A diferença entre o plural e o dual. Professor, Sim, Cristina? deixa eu ver se eu entendi. Então, o Eric Gadol, o do TEM, e o Eric Catan são plurais. Plural, isso. Isso, plural. Sempre que tiver um dos dois é plural. É É, regra. é Não regra. tem outra forma. Tá. Só que no caso, ele vai estar acompanhado do mem final, e aí eu vou ter, no caso do Hireki, Hireki Katan, que é só o pontinho. O que é o Hireki Katan? É só o pontinho embaixo. Esse pontinho embaixo, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, Hireki Katan. Ele vai precisar ter o iode em cima, ó. A forma do plural do dual é o iode mais o Hireki em cima, né? O iode mais o Hireki Katan. E aí o men final. Aqui eu tenho, olha, nessa palavra, eu tenho no início, mas é só para mostrar para você. Iode e o Hireki Katan. Aqui é uma consoante e uma vogal. Consoante e uma vogal. Tá? Aqui, ó, um iode mais uma vogal. Porque esse iode aqui é consonantal. No mesmo caso aqui, consoante mais vogal, ó, consoante e vogal. Porque nesse caso aqui, nós tivemos a divisão de sílaba, olha, duas, três sílabas aqui, ó. São 3 sílabas, né? 3 sílabas aqui, 1, 2, 3. Por quê? Porque eu tenho consoante e vogal, consoante e vogal. No caso aqui do plural de Elohim, Elohim não, aqui não é Elohim. É o mesmo plural de Elohim, mas não, a palavra não é Elohim. Eu tenho aqui vogal, vogal e consoante, ó. Vogal aqui e consoante aqui. É só essa percepção, porque nesse caso aqui, a vogal é essa, olha. Onde que está a vogal? E nesse caso aqui, onde é que está a vogal? Olha, a vogal é essa, ó. Isso aqui que é a vogal. No plural, a vogal é essa. No dual, a vogal é essa. É isso que é importante a gente observar, né? Só isso. Vamos ver aqui nesse texto. Olha aqui. Aqui eu tenho a palavra Elohim.
Elohim. Ela tem um sinal de... É para fazer uma pontuação, chamado catilena, né? É uma forma de você pontuar. Então, até esquece esse sinal aqui por enquanto, porque ele é só para pontuação. Mas olha aqui a vogal, olha. A vogal está aqui, ó. Essa é a vogal. Esquece esse sinal aqui, que ele é só para pontuação. Então, essa é a vogal. Elohim. Vogal é essa. Outro plural, deixa eu ver se está no plural ou no dual. Aqui está no dual, olha. Porque a vogal está aqui, ó. Mas eu tenho uma consoante aqui e outra consoante aqui, ó. Percebeu que é diferente? Olha aqui. A terminação do plural aqui é essa. Aqui é plural. Plural. Só aqui para não sair da... Saiu não. Plural. Dual. Plural. Dual. A gente vê mais. Ô, professor, então é dual porque o pontinho está em cima do iode? Está embaixo do iode, quer dizer? Tá embaixo. Aí eu tenho uma consoante mais vogal, né? Aí é consoante mais vogal, porque a consoante é o iode e a vogal é o hirikatan, consoante vogal. E o plural aqui é vogal, olha. Iode e cam, iode e hirek gadol é uma vogal. Uhum. Então a diferença na escrita é essa. Olha aqui, outra forma do plural. A mesma palavra Elohim, né? Olha onde é que está a vogal. O ponto do hirek está embaixo do re. Né? Embaixo do re. Agora, onde está o ponto do iode? Está embaixo do iode. O ponto do hirikatan está embaixo do iode. Aí é dual e não plural. Aqui, outro dual, olha. Outro dual. Aqui, outro dual, ó. Se fosse plural, esse ponto do hirek estaria embaixo do men. Estaria embaixo do men. Mas aqui, como o ponto do hirek está embaixo do iode, ele é dual e não plural. Tudo bem aí? Tudo certinho? Plural é quando eu vou dizer assim, homens, casas, bois, dual, pernas, orelhas, alguma coisa que necessariamente eles vão estar em pares, tá? Então, isso é o dual. É aquilo que é dual. Aqui eu tenho outro plural. É porque a palavra Elohim aparece várias vezes aqui. Por isso que a gente está vendo esses plurais aqui. Aqui é um plural. Aqui é Elohim. Mas é outro plural. Elohim. Diferença, né? A gente já viu a diferença, então, do dual e do plural. E a diferença está
vogal hireki. Se for o hireki katan, vai ser dual. Se for o hireki gadol, vai ser plural. Hireki katan, dual. Hireki gadol, plural. Deixa eu só desenhar o hireki gadol, que faltou aqui. Hireki gadol é aqui e aqui, ó, longe. Hireki katan, pertinho, né? Então, o hireki gadol, necessariamente eu vou ter que ter outra consoante aqui, ó. Então, ele vai estar aqui, o iode, e o ponto do hireki vai estar embaixo de outra consoante. Agora, o hireki katan, o ponto vai estar embaixo do iode. Aí ele vai ser dual, ó. Dual aqui, dual aqui, dual. Agora, o plural, não. O plural, o ponto do iod, do hireki, vai estar embaixo da vogal, da consoante anterior. Plural. Plural, plural. Dual, dual. Então, é só observar se eu tenho um hireki gadol ou um hireki katan. Porque aí eu vou definir se é dual ou plural. Aqui, olha, é um dual. Dual, olha. É plural dual, tá? Plural dual. Aqui só tem esse plural. Pelo menos foi o que eu vi. Nos slides de hoje a gente tem poucas palavras, fora aquelas que a gente já viu, né? Mas tem poucas palavras aqui para a gente fazer a apresentação de plural dual. Mas aqui já tem outro dual, né? É só para a gente ver a diferença entre o plural e o dual. Aqui é um dual. Plural. Aquele nome SUS não é plural, não, professor? SUS. Aonde você, é nesse slide ou no outro? No outro, No outro, vamos ver. no outro. No último aí. Ah, esse aqui? Não, no. É, esse aí. Aqui não é plural, não. Que a forma do plural teria que ser... Aqui eu não encontrei nenhum plural. Aqui tem um nem final, olha, mas ele não termina nem com hireki katan, nem com hireki gadol. Então não é plural. Porque para ser plural vai ter que terminar com hireki katan, hireki gadol. Isso me confundiu muito, até no trabalho que eu mandei para você. Confundiu? E para mim tinha várias palavras no plural aí. Aqui não tem nenhuma palavra no plural. Aqui é que você falou do SUS, né? SUS é cavalo. Agora vamos tentar escrever o SUS no plural. Aproveitar a fala do Flávio, vamos então escrever SUS no plural. SUS. Tá. Para eu escrever no plural, eu vou precisar de colocar o hireki
Não é dual, é plural. Iode e mem final. Aqui é o plural, ó. Sucim. Sucim. Aí é plural. Sucim é plural. Sucim é plural masculino. Sucim. Plural masculino. Aqui, essa forma aqui, então, é plural, Flávio. Essa daqui é singular. Então, nessas palavras aqui, nenhuma delas aparece a ocorrência do plural. Nenhuma delas que eu estou tentando ver aqui, né? Nenhuma delas aparece a forma plural. Se a gente fosse levar pela regra, o plural vai sempre terminar com mem final. Aí eu vou destacar o mem final. Aqui, ó, mem final. Mas aqui não é plural, porque ele não terminou nem com Hirek Gadol, nem com Hirek Katan. Então, não é plural. Aqui também não é plural. Então, não tem plural. Aqui, plural. Regra é essa. Plural, dual. Plural, dual. Essa é o plural. Plural, dual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente ver sobre o plural que eu já tinha colocado. Não, não tem não. Então, o que que nós vamos fazer agora para a gente fixar? Vamos... Esse aqui é Gênesis de 1 a 3. Professor, e aquela outra no slide do plural? Do lado direito, que está sozinho. A outra, na apresentação do plural. Na apresentação do plural. É que, isso, Aqui. esse daí. Esse aqui é um feminino. Plural feminino. Assim. Na verdade, assim, dual feminino. Não é plural, não. Dual feminino. Ah, entendi. Dual Obrigada. feminino. Então, porque o dual é aquela... É aquela questão de estar o par, né? Então, vamos pensar assim, duas pernas, né? Se a palavra for feminina, ela vai terminar com isso aqui, ó. E não com esse aqui, vai terminar aqui. O dual, ele tem a forma feminina e masculina. Feminina e masculina, né? O plural, não. O plural vai ter só a forma normal do plural. Não tem a forma feminina. Por isso que não tem aqui. Agora, o dual vai ter tanto feminino quanto masculino. Quer dizer, vai ter a forma normal e a forma feminina. Como que eu vou saber, então, se a palavra do plural, não dual, do plural está no feminino? Aí eu vou ter duas terminações, a terminação do feminino e a terminação do plural. Eu vou ter terminação do feminino e a terminação do plural. Duas terminações. Tá? Então, eu tenho aqui o texto de Gênesis, capítulo 1, de 1 a 3. No texto de Gênesis, capítulo 1, de 1 a 3, a gente já viu as ocorrências do plural, né? Então, esse texto, ele é, assim, didático para nós, mas a gente já viu. Todas as vezes que a gente for trabalhar uma questão de plural, ou, melhor, uma questão de gramatical, nós vamos voltar para ele. Porque depois nós vamos fazer a exegese nosso trabalho, e aí pode ser a partir de Gênesis mesmo, Gênesis capítulo 1, vamos ver até onde a gente pode ir, né, para fazer a exegese. Mas é colocando em prática no texto bíblico, né?
Então, o que eu já conheço? Esse aqui a gente não analisou ainda, que é a preposição, né? Preposição. Mas eu já tenho aqui algumas coisas que eu já posso colocar em prática no texto de Gênesis. Aqui eu tenho plural. Aqui eu tenho um artigo. Aqui eu tenho o dual. Dual. Então, Bereshit bara Elohim et veshamai. Então, quando eu penso na palavra céu, a palavra céu, ela não está no plural normal, ela está no dual. Shamai, bara Elohim et veshamai. Se eu tenho Haaretz, Haaretz está na forma comum. Então, eu vou pensar nesse conceito de céu, mas não um céu plural, um céu dual. Como assim? A gente vai aprender também, depois, algo chamado de plural de majestade. Plural de majestade. O que é o plural de majestade? É aquele plural onde a palavra não existe no singular. Igual eu vou procurar a palavra céu, ela não, no hebraico vai aparecer sempre no plural, porque essa palavra é plural e não singular, né? Ela é uma palavra que, se você for procurar a correspondência nela, a correspondência dela no singular, você não vai achar. Você vai achar essa palavra só no plural. Assim como água e outras palavras. Nesse caso, a gente vai estudar depois o plural de majestade, para a gente entender até a ocorrência da palavra Elohim e outras palavras que aparecem como plural de majestade. Mas é importante, o que a gente precisa aprender, guardar agora? É a questão do plural e do dual. Plural está aqui, Elohim. Dual está aqui. Céu. Céu. Então, a palavra céu, ela está no plural, mas no plural dual. Da mesma forma que eu falo pernas, que eu falo braços, a ideia do plural de céu é um plural dual, não é um plural de muitas coisas, né? É um plural dual. Aí, esse entendimento dessa palavra, né? Por que isso? Qual o significado disso na concepção judaica? Porque aí você vai ver Paulo falando de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então, aí você vai casando esse conhecimento, você vai casando essa informação gramatical com a informação teológica, tá? Então, por isso que é bom a gente fazer o nosso estudo gramatical do hebraico. Posteriormente, né, que é no ano que vem, a gente vai entrar aí com a exegese, para descobrir essas nuances aí do pensamento judaico, né? Estou pensando aqui também nessa outra palavra, por que ela está no dual? Deixa eu só ver aqui. Aqui aparece outro dual, né? A palavra dual. Justamente com essa ideia de estar se relacionando com coisas que não são do plural comum, são plural dual. A correspondência dela dentro do nosso pensamento teológico vai depender depois da nossa percepção e o conhecimento também da língua hebraica. Aí. A gente vai precisar depois de ver algumas ferramentas
algumas ferramentas de exegese. Por exemplo, quem usa aquele software chamado Logos, ele ajuda muito, porque você vai em cima da palavra, você coloca o cursor em cima da palavra, ela já vai te dar essa classificação, se é um substantivo, se é feminino, se é plural, se é... Então, essa classificação já vem no próprio aplicativo, né? A gente não viu ainda, mas depois eu vou apresentar para vocês alguns aplicativos de hebraico, de textos, que nos ajudam no estudo do texto hebraico. Então, pessoal, alguma dúvida aí que ficou até agora? Alguma pergunta? Vamos só ver aqui, para a gente concluir a aula de hoje, aqueles exercícios que a gente fez aí, dessas palavras que eu passei para vocês, elas já estão aí, até algumas coisas já foram apresentadas. Pastor, Sim? Sim, Wender? esse exercício eu não fiz ainda, eu vou fazer e mandar para o senhor. Tá. Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam aqui? Podem mandar, quem não fez ainda, manda. O que eu quero aqui? A gente tem aquela fórmula, né? Da formação da palavra, ou das sílabas. Consoante mais vogal. Consoante, vogal, consoante. Então, como é que forma uma sílaba no hebraico? É assim, dessa forma. Aqui está a consoante, aqui está a vogal, e aqui tem outra consoante, ó. Aqui não é uma vogal, é uma consoante. Consoante, vogal, consoante. Aqui eu tenho uma sílaba só, é uma palavra monossílaba. Agora eu tenho consoante, vogal, consoante, olha. Consoante, vogal, consoante. Mais uma sílaba. Aqui eu tenho consoante, vogal, consoante. Mais uma sílaba. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Aqui, então, eu tenho duas sílabas aqui, ó. Duas sílabas, né? Então, o que eu queria que vocês estivessem exercitando nesse exercício aqui? É a ideia de compreender, né, e de destacar as sílabas no hebraico. E a gente lembrando daquela forma, né? Sílaba aberta, sílaba fechada. Quando é uma sílaba aberta, quando é uma sílaba fechada. Então, esse conteúdo, essa informação, ela vai ajudar a gente mesmo, né? Para ter esse conhecimento. Depois para a gente fazer a questão das sílabas tônicas, sílabas protônicas, aquela onde é a sílaba forte, né? Onde está a sílaba forte, onde está a sílaba fraca. Então, isso aí, a gente só vai falar isso aí lá na frente, né? Porque a gente já está terminando já também o nosso conteúdo do ano, né? Mas a gente precisa compreender bem a sílaba aberta, sílaba fechada, onde está uma vogal longa, onde está uma vogal breve, e aí a gente fecha com esses ensinamentos aí. Mas sem atropelar e sem querer também colocar muita coisa na cabeça de vocês. Pois bem, o que eu queria, eu acho que foi Cristina, que me falou algo que é importante a gente destacar aqui. Nessa palavra, essa palavra aqui, ó, eu tenho no shin uma ocorrência de uma vogal que ela vai aparecer aí sem o roller, né? Então, eu tenho o roller aqui, ó. O roller mais o ponto do shin. Eu tenho dois... O shin não é pontuado dos dois lados. Então, a única solução que eu tenho aí é que eu tenho um roller. O roller. Tá? Porque
imagina o Shin. Vou desenhar o Shin aqui para nós, né? Como é que faz o Shin? Shin não é assim, não, mas deixa eu apagar direito para fazer melhor. O Shin. O Shin é mais ou menos assim. Tá? Ele tem o ponto ou na direita ou na esquerda. Ele não tem os dois. Não é isso? O Shin nunca vai ter os dois pontos. Então, como ele tem os dois aqui? Por que esse Shin tem 2 pontos? Porque um deles vai ser o roller. Um deles vai ser o roller. Então, essa é foi a Cristina que me falou isso, né? Nesse caso aqui, não, olha. Ele só tem um aqui, ó. Aqui eu não estou vendo o roller. Aqui é o Shin mesmo. Outro caso, olha aqui, ó. Na quarta linha, já ia falar aí. Aqui também, ó. Um deles é roller. Então, só para a gente entender que, em alguns casos, pode acontecer também, acho que foi isso que ela falou comigo, de que esse roller ele se confunda com o próprio ponto do Shin. Né? Outro aqui. Pode acontecer. Não é o caso. Eu não vi nenhum caso aqui. Não sei se Cristina viu, mas eu não vi nenhum caso aqui onde o roller esteja conflitando com o ponto do Shin. Pastor, eu não sei se a minha ignorância aqui posso estar errada, mas na nossa língua portuguesa tem minha alma. Pode ser alguma coisa relativa a isso para poder, ou não tem nada a ver, aí já é outro caso. Não, só um comparativo aqui dos 2 pontos. Sim. Aqui. Em hebraico. Eu entendi. Entendeu, né? Sim, eu acho que é, Camão. Sabe formar um paralelo desse tipo assim? Minha alma, para poder não... Você entendeu aí? Paralelo. Eu entendi porque, assim, o que acontece aqui realmente é que um sinal foi aglutinado no outro. Da mesma forma que eu falo minha alma. Isso. Eu pensei assim, né? O sinal da vogal, do roller, ele foi aglutinado pelo sinal do Shin. E só acontece com o Shin, tá? Não acontece com outra vogal, com outra consoante. Só acontece com o Shin. Mas, do ponto de vista gramatical, é isso mesmo, é esse fenômeno que acontece, né? O sinal vai ser aglutinado por outro, né? Foi a Cristina que me falou isso, ela observou com muita propriedade, e isso às vezes acontece. E acontece, inclusive, não aconteceu aqui. Eu não vi nesse caso aqui nenhum, se eu estiver errado depois, aí ela pode me falar, mas eu não vi aqui nesse caso nenhum roller que tenha estado em sobreposto ao ponto do Shin, tá? Eu não vi. Mas pode acontecer também. Pode acontecer. Como acontece o Dagesh com o Dagesh Lene da palavra, ou melhor, da letra, com o Dagesh do artigo. A gente já viu isso acontecer, né? Então pode acontecer que o Dagesh do artigo se confunda com o Dagesh da palavra, ou da letra. O que vai acontecer? Eles vão se aglutinar, vão se somar, né? Então, nesse caso aqui, vai dar a mesma coisa se tivesse, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou... Ainda quer falar aí? Sim, Camota, pode falar. Na verdade, acho que sou eu mesmo, professor, que eu levantei aqui a mão. Cristina. Tá, eu entendi. Só que aí, o que significa o role? O que ele significa na palavra? O Eu não role? lembro. O role é o O, né? É o O, né? O role 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 é o
É a vogal O. Ah, entendi. É porque ele vai perder o VAV, ele vai perder o VAV e vai ficar só o pontinho em cima. Aqui, ó. Aqui é um rolevável, ó. Vou mostrar aqui. Aqui é um rolevável. Aqui é um rolevável, ó. Só que acontece, em alguns casos, que esse VAV não aparece, vai ficar só o role, só o ponto de cima. Aí, em vez de aparecer o VAV, vai aparecer só o role em cima. Aí, esse caso aqui, ó, nessas palavras que eu circulei, aí só fica o role em cima, o VAV não aparece. Na quarta linha aí embaixo, né, pastor? Na quarta linha. Aí vai, o que vai acontecer? O VAV do roller some e fica só o roller, que é o ponto em cima. A vogal vai ficar em cima e aí o VAV da vogal some e vai ficar só o roller. Não acontece só com o X, não. Acontece com outras vogais, com outras consoantes, né? Mas o mais complicado para nós é do X, porque o X já tem esse sinal em cima, né? Já tem esse sinal. Você viu aqui, ó? Ele aparece aqui, o Cristina. Deixa eu tentar apagar lá e mostrar de novo. Aqui, ó. Não apaga mais não, porque isso fica salvo mas eu vou apontar aqui, ó. Aqui apareceu só o roller lá em cima, ó, sem o VAV. Quer dizer, porque eu já tenho um VAV aqui, ó. Aí ficou só o roller lá, ó. Ah, rover, né? Nesse caso, o VAV do roller VAV só sumiu, ele desapareceu. Então, em alguns casos, isso acontece. Só com o roller VAV que isso acontece, tá? Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou esperar vocês terminarem me mandando esse exercício. Eu vou corrigir ele, e aí a gente, na aula que vem, a gente fala um pouco mais sobre a questão do gênero feminino, né? A gente vai falar sobre o plural. Hoje nós vimos o feminino e o plural. As preposições inseparáveis, eu vou deixar para falar na aula que vem. O VAV também, eu vou falar na semana que vem, conjunção VAV, né? E aí a gente depois vai fazer um exercício final. Então, nosso conteúdo, só para a gente trazer para vocês, conteúdo para a gente finalizar, né? Nossos encontros. Eu vou falar para vocês sobre preposições inseparáveis. Eu vou falar para vocês sobre o VAV conjuntivo. E aí a gente encerra o nosso conteúdo e vamos fazer uma atividade final. Aí até o final, até primeira semana de dezembro. A gente fica junto até a primeira semana de dezembro, tá? Então, só ver aqui quantos encontros a gente vai ter aqui até até para vocês se colocarem em dia aí, tá? Até para vocês se organizarem. Hoje é dia 10. Nós vamos ter mais 2 encontros, depois vamos ter mais 4 encontros, tá? Nós vamos ter encontro dia 17, do dia 24, do dia 1º de dezembro e depois do dia 8 de dezembro. Terminamos o dia 8. Agora, uma outra coisa. Eu vou pedir a vocês para a gente ver um sábado no mês de... Não sei se dá dezembro. Primeira semana de dezembro, talvez dia 6
Eu acho que dia 6 tem um encontro lá em Pinheiros. Não dá. Mas veja para mim aí, por favor, vocês, uma data para a gente fazer o nosso encontro presencial. Ou dia 29 de dezembro, de novembro, que é um sábado, ou no dia... Aí já terminou, né? A gente vai só até o dia 8, tá? De dezembro. Então, o que a gente vai fazer? Dia 17, nós vamos ter encontro, 24, 1º e dia 8. Aí a gente termina. São mais 4 encontros. Vamos terminar, e aí a gente faz uma avaliação final e terminamos o nosso conteúdo. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa? Pastor, depois eu falo com o senhor que só para trazer assim pequenos exercícios dessa última etapa. São Sim. pequenos exercícios, não precisa ser muito não, tá? Não precisa ser muito não, senão a galera vai me matar. Só pequenos focos assim, 3 palavras, passo para o feminino, passo para o plural, para mim mesmo, tá ok? Se tiver um tempinho aí. Isso é bom. Nosso encontro presencial pode ser dia 29, pastor Reginaldo? Vamos deixar marcado, eu vou só olhar na minha agenda se eu não tenho nada para essa data. Mas já vamos deixar agendado aí, 29. Eu não vou conseguir, não, que eu tenho uma viagem nessa data. Se for dia 29, eu não consigo, não, pastor. Vamos tentar ver outra data, então, que é bom que todo mundo, que quem puder estar, né? O maior número de pessoas possível, né? Professor, manda os slides. O senhor mandou só até o 8. Só até o 8? Eu vou mandar esse agora, porque esse agora já vai ser assim, já vai estar bem mais completo, tá? Esse aí vai estar bem mais completo, inclusive com algumas alterações do exercício que eu já fiz aí. Monique, eu devo ter mandado, você deve estar vendo só o 8, é porque eu não mudei essa alteração, essa numeração, tá? Talvez seja por isso. Professor, eu te mandei a atividade semana passada, não sei se você ouviu. Eu vi, Cristina, vi o vídeo que você fez também, ficou muito bom. Essa semana foi muito corrida aqui na igreja com a questão da carreta missionária, e eu acabei não vendo todos os exercícios que vocês mandaram. O seu eu vi, hoje quem me mandou foi... Eu esqueci quem me mandou hoje também. Mas vocês continuem fazendo, quem não fez, e aí eu vou estar fazendo essa avaliação aí também, tá? Fazendo essa análise aí. Mas eu vi o seu, Cristina, ficou muito bom. Chamei você de Monique, né? Oi, normal. Quando não é Monique, é Priscila. Pois é. Pessoal, sim? Eu enviei um para o senhor também, e também enviei um em formato de trabalho também. Eu acho que o senhor visualizou lá. Rafael, e sim, Rafael, eu vi sim. Eu só não tive tempo de fazer análise de todos, mas eu vou fazer a avaliação aí e já vou considerar essa atividade de vocês também. Eu mandei no grupo aí, pessoal, os slides, tá? Nos slides tem conteúdo de matéria que eu não passei aqui, que é preposições inseparáveis. O que são as preposições inseparáveis? É o no, na, em. São preposições que elas vão aparecer no texto hebraico e elas, assim, não vai ser tão difícil quanto o artigo, porque a maioria delas não vai ter tanta regra. Então, a gente vai aprender na aula que vem, a gente vai estar falando sobre as preposições separáveis, o verbo conjuntivo. O verbo conjuntivo, a gente vai ter aquela mesma coisa do artigo,
Mas é para a gente avançar naquele texto lá porque no texto do Gênesis já começa a primeira coisa que a gente vê no texto de Gênesis é a preposição be, né? Bereshit bara Elohim. Então a gente vai aprender preposição inseparável, o verbo conjuntivo, e aí a gente fecha todo o conteúdo gramatical necessário para a gente continuar fazendo uma boa exegese, tá? Que a gente já viu. Artigo definido, artigo indefinido, masculino, feminino, conjunção, verbo conjuntivo, preposição. Olha aí, quanta coisa a gente já está vendo de gramática. E esse conteúdo gramatical, a gente vai estar utilizando tudo na nossa exegese, tá? Todo o nosso trabalho do ano que vem. Se a gente chega o ano que vem sem ter essa base, eu vou precisar rever isso tudo com vocês lá. A gente vai... Não tem problema, não. Não é uma coisa... É que a gente vai ter o nosso trabalho de fazer esse conteúdo lá, onde a gente já teria que fazer só a questão da exegese. Mas vamos caminhando, vamos fazendo devagar. Como o Camoto falou, eu sempre passo os exercícios, mas os exercícios ajudam bastante vocês fazerem, porque vocês vão identificar aí aquilo que a gente já tem aprendido, tá? Nós vamos parar por aqui hoje. Eu estou de viagem hoje, estou em Vitória, não consegui voltar para São Mateus a tempo, e a gente, na semana que vem, continua, tá bom? Deus abençoe a todos aí, pessoal. Obrigado, pastor. Boa noite. Semana para vocês, tá? Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Valeu, valeu.